Hoje nós estamos aqui para tratar de um assunto de extrema relevância, de sono e isolamento social. Nós sabemos muito da importância do sono na nossa saúde física e na nossa saúde mental, né? E do impacto, logicamente, na qualidade de vida. E hoje nós vamos falar aqui com uma especialista em medicina do sono, a doutora Andréa Bacelar, que agora há pouco vai estar com a gente aqui. As pessoas vão entrando, já colocando aqui algumas perguntas. Nós vamos tentar fazer uma dinâmica um pouco diferente. Hoje nós vamos fazer aqui, vamos conversar, vamos falar sobre os transtornos do sono, isolamento social, mas vamos deixar também algumas perguntas para o final, né? E vamos interagindo com vocês da melhor forma possível. E o importante, obrigado, Damarice. A turma está entrando aqui, a Andréia. Já aceitei aqui. Olá. Só vamos checando aqui. A turma vai entrando. Olá, Vinícius, boa noite. É um prazer ter vocês aqui na nossa live. E aí as perguntas vão chegando. E falar sobre sono nesse momento que as pessoas estão realmente isoladas, totalmente confinadas, né? Isso acaba que as pessoas já sofrem muito de sono. Na verdade, nós sabemos que 73 milhões de brasileiros, por exemplo, sofrem de insônia, e que 30% a 40% dessas pessoas, elas vão, em algum momento da sua vida, vão ter esse distúrbio do sono. Então nós vamos falar isso aqui especificamente com a doutora Andréa Bacelar, e vamos abrir o leque também para poder falar de outros distúrbios, né, do ciclo circadiano, por exemplo, da sincronização do nosso sono, do sono e da vigília. Então fique aí, não saia não, mesmo que a gente não responda todas as perguntas de imediato, nós vamos responder algumas perguntas ao final da live, mas o importante agora é que você fique atento e participe conosco desse debate e desse assunto que é de extrema importância, principalmente no momento em que nós vivemos, nesse momento de pandemia e nesse momento de isolamento social. Gabriela, boa noite, Luciano. Luciano Brum, grande Luciano. Débora, olá Débora, Felipe, a turma está entrando aqui, nós estamos só aguardando aqui agora a doutora Andréa para que ela possa entrar com a gente aqui ao vivo, para que a gente comece a fazer o nosso debate. Olá, boa. Letícia, tudo bem? Olá, vamos lá, gente. Ângela, boa noite, Ângela. Esse é um assunto que toca muito as pessoas, né? Ô Camila, minha filha, tudo bem, meu amor? Gustavo, ô Érica de BH, poxa, bacana. Anália, ô Anália, tudo bem? Anália do Rio de Janeiro, que trabalha com polissonografia há muito tempo, né, Anália? Nós já nos conhecemos em outras ocasiões aí. A Anália é uma das melhores técnicas de polissonografia do Brasil. Boa noite, Anália. Ótimo, a turma vai chegando aqui, Evandro. Saudade de vocês também. Então nós vamos começar aqui a nossa discussão, e o objetivo maior é exatamente de trazer para vocês aqui, gente, o impacto, né, do distúrbio do sono nesse período de pandemia que causa um transtorno ainda muito maior. Imagina você, nós sabemos que a insônia é o transtorno do sono mais prevalente, né? Nesse momento de isolamento social, mesmo aquelas pessoas que eventualmente não tinham nenhuma queixa de insônia, elas passam a desenvolver algum sintoma relacionado a isso, e é isso que nós temos que ter atenção agora nesse momento de isolamento social. Vamos lá, a turma vai entrando, estou esperando. Cássio, beleza? Tudo bem? Boa noite. A doutora Andréa mandou a solicitação aqui para a gente. Por favor, doutora Andréa, é só enviar a solicitação novamente aqui.
para que a gente possa estar aqui participando aqui com a doutora Andréia. Olá, meus amigos. Acho que ela agora entrou aqui, né? Já aceitei, tá? Olá, só um minutinho, gente, para que a gente possa conectar aqui a doutora Andréia Bacelar na nossa live. Só um minuto. Problema de ordem técnica. Boa noite, Cássio. Tudo bem? Boa noite. Olá, como é que tá? O Alan, beleza, Alan? Tudo jóia? Obrigado por você participar aqui com a gente. Só um minutinho, nós estamos aguardando aqui. Obrigado, Cássio. Obrigado. Nós já aceitamos aqui. Oi, minha amiga, tudo bem? Olá, Adriano, como vai? Boa noite, seja muito bem-vinda na live, né, para que a gente possa falar de isolamento social e transtorno do sono. A doutora Andréia Bacelar, ela dispensa qualquer apresentação no meio acadêmico, né, mas para quem não conhece, a doutora Bacelar é neurologista, é doutora em neurologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em medicina do sono e atual presidente da Associação Brasileira do Sono. Nós já nos conhecemos de longa data, né, doutora Andréia? Fizemos residência junto, pós-graduação, mestrado, doutorado, e hoje nós trazemos esse assunto aqui de extrema importância, né, que já é amplamente debatido, né, o transtorno do sono, a importância do sono na qualidade de vida das pessoas, no impacto na saúde física e mental das pessoas, e nesse momento de isolamento, como é que está isso, doutora Andréia? Se a gente entende que os transtornos de sono já têm uma prevalência muito elevada na população mundial e brasileira, imagine agora, nesse momento, né, de incertezas, de preocupações e de isolamento, de confinamento que nós estamos vivendo. Realmente, as estatísticas que já temos de publicações, né, porque todos, não sei se vocês sabem, a gente tem um órgão que regula a publicação científica e eles estão estimulando muito, até para a gente conhecer um pouco mais da doença, do diagnóstico, como trata, vacinações, etc. Então, por conta disso, a gente já tem publicação mostrando que o sono e a saúde mental tende a dobrar em termos de estatístico, de prevalência dos transtornos. Então, é uma coisa muito séria, muito grave. Por outro lado, tem uma publicação muito interessante que mostra que no mundo as pessoas estão dormindo mais. Então, olha que interessante, a nossa preocupação. Nossa, as pessoas estão tendo mais insônia. Na verdade, elas estão dormindo mais porque o grande transtorno de sono da população era o sono insuficiente. Quer dizer, as pessoas viviam em privação voluntária de sono. As pessoas viviam com dupla jornada, chegando a casa e tendo que fazer coisas, dormindo cada vez mais tarde e acordando com um despertador cada vez mais cedo. No momento em que fiquei confinado, fiquei isolado, não estou trabalhando ou estou trabalhando em home office, eu me autorizo, possibilito dormir, às vezes até mais tarde, mas não acordar com esse despertador. Então, o tempo total de sono efetivamente pode ter aumentado inicialmente. Mas o que acontece, Adriana? As pessoas têm que entender, a gente já está na 7ª semana de confinamento, que a nossa rotina mudou. Então, a gente tem que criar novos hábitos e nova rotina. Né? 6 semanas, daqui a 2 meses, daqui a pouco estaremos com 3 meses de confinamento. Então, a gente tem que entender, ok, eu dormia 10 horas e acordava às 5h30, hoje eu durmo meia-noite e acordo às 8. Então, isso tem que ser a minha nova rotina, o meu novo hábito.
Eu tenho que acordar, levantar, tirar o pijama, pegar sol na medida do possível, dentro de casa, na varanda, na área de serviço, aonde quer que seja, porque o sol é o nosso maior sincronizador do sono, né? A gente tem, eu costumo fazer uma analogia, que a gente tem vários reloginhos no nosso corpo, nos nossos sistemas, nos nossos órgãos. E eles estão preparados para produzir hormônio, parar de produzir, gerar fome, gerar cansaço, gerar fadiga, que são os protetores nossos, então são os sincronizadores. Então a gente tem que se manter sincronizado. E como a gente perdeu? O despertador era um sincronizador. Poxa, são 6 horas da manhã, trim, acordou, é dia, vamos começar o nosso dia. Não tem mais despertador. A escola do filho era um sincronizador. Ir ao trabalho e ter a hora do almoço no trabalho, que eu tinha que bater um ponto, por exemplo. E o sol, claro, é o maior de todos. E, de repente, a gente perde tudo. A gente perde todos esses ritmos. E as pessoas que não são disciplinadas começam a dormir mal. Por quê? Porque um dia eu durmo tarde, um dia eu cochilo à tarde, um dia eu só levanto 1h da tarde. E eu começo a ter sonos polifásicos, já dormir pingado. E aí, se eu já tinha algum problema de sono, se eu já tinha alguma dificuldade de sono, o que está acontecendo? Piorou, isso agravou. Então, as queixas chegam para nós, né, Adriano? Você, no seu consultório, também já deve estar recebendo muitas queixas. Quer dizer, pacientes que estavam controlados, equilibrados, pioraram. Pacientes que tiveram um evento único de insônia ou um evento único de ataque de pânico, estão voltando dizendo, o que é isso? Olha, eu estou tendo novamente. Pesadelos, olha, queixa de pesadelo assim, enorme, né? Existem algumas explicações, algumas teorias até para isso, mas queixas de pesadelos e pacientes descompensados mesmo. Quer dizer, eu faço medicação, a medicação não está ajudando, eu estou abusando de medicação. Então, olha, outro assunto aí para uma live inteira, né? Abuso de tarjas pretas na quarentena. Assim, hoje a gente tem muito problema. A gente tem também, já, Adriano, pesquisa da UERJ, aqui do Rio de Janeiro, mostrando que foram feitas 2 questionários com 1.200 pessoas cada um, no começo da pandemia e 1 mês depois da pandemia. E a estatística mostrou que a maioria das questões dobraram. Depressão, ansiedade, pânico, sono. Então, a prevalência já aumentou em 1 mês de queixa das pessoas. Isso que a gente tem percebido também. Eu acho que o retorno que a gente tem tido aqui no consultório é exatamente esse, né? E isso potencializa, né? Que muitas pessoas, André, o que a gente percebe, que elas não... E essa acho que é uma grande luta, né? Eu digo assim, de divulgar, de conscientizar as pessoas. Acho que a Associação Brasileira do Sono, ela tem essa função também, né, de conscientizar da importância das pessoas entenderem que o sono ele realmente vai impactar, né? Assim, a pessoa que não dorme, né, de forma adequada, isso vai impactar na sua saúde física e mental. E muitas vezes isso não é levantado no consultório médico. É lógico, nesse momento, a pessoa chegar, se isso não for questionado pelo profissional de saúde, muitas vezes a pessoa, isso pode passar desapercebido. Tem vários trabalhos que mostram isso, né? Que as pessoas, muitas vezes, elas não são, são questionadas, são indagadas sobre os seus distúrbios do sono. Então, elas muitas vezes deixam isso para um segundo plano, não valorizam tanto. Mas a importância disso nesses transtornos mentais que, assim, aumentam absurdamente, né? A prevalência, né, de depressão, transtorno bipolar, ansiedade, a gente tem percebido isso, e o uso abusivo, né, de psicotrópicos. Né? Então, procurar um especialista, não se automedicar, porque existem medicações específicas, inclusive, para as pessoas entenderem um pouquinho, já que essa live também tem um cunho de acadêmico, né, para o público leigo, mas para saber, porque às vezes a pessoa entendeu o que é insônia, porque muitas vezes a pessoa não tem, ela confunde muito. Isso que você falou aí, por exemplo, que ela, muitas vezes você tem uma alteração total hoje
do nosso relógio biológico. Mas a pessoa não entende o que realmente é insônia, como é que ela conduz aquela insônia, o que é uma insônia inicial, né, que é aquela pessoa que tem dificuldade para iniciar o sono, aquela pessoa que pega facilmente no sono, ela tem dificuldade de manter o sono, e aquela pessoa que eventualmente desperta de forma precoce. E também entender que quantidade não é qualidade de sono, né? Porque às vezes a pessoa dorme, às vezes até mais, você comentou, né? Perfeito, que fica aquele sono fragmentado, ela às vezes dorme mais, mas como ela invade um horário que não era um horário dela normal de sono, ela acaba sendo influenciada e aí tem uma desorganização total nesse ciclo, né? Sono e vigília. Então, a gente, pegando um gancho nisso que você falou, é muito importante esse distúrbio do ciclo, né? Do ciclo circadiano, essa sincronização do nosso ciclo sono e vigília e do nosso relógio biológico. Muito comum nos adolescentes, né, André? Os adolescentes estão ficando mais em casa, eles estão mais confinados, eles já fazem isso naturalmente, né, mas agora eles tendem a ficar mais tempo, né, nos eletrônicos, né, no celular, né, atrasando, né, jogando o horário de sono mais para frente, dormindo mais tarde e acordando mais tarde. Isso aí isso também preocupa muito, né? Olha, Adriano, você falou muita coisa muito importante, que eu vou pontuar algumas coisas, porque a frequência é muito grande. Então, a gente tem ou na nossa casa, ou no nosso vizinho, ou nós somos profissionais de saúde e temos que atentar para isso. Primeiro, tentar diagnosticar a insônia. Eu tenho insônia, alguém da minha família tem insônia, ou como eu trato insônia. Então, insônia, ela tem essa apresentação, como que você falou, inicial, manutenção, despertar precoce. Ela, para a gente classificá-la como um transtorno, ela precisa acontecer 3 vezes por semana, por pelo menos 3 meses, e ela tem que gerar queixa diurna. Então, a insônia é um transtorno de 24 horas. Né? Não é só o problema lá do sono. E aí isso é importante, por quê? Porque a gente faz mais diagnóstico. Mas aquele paciente que vai, ou aquela pessoa que procura um gastro, porque eu estou com gastrite. Aquela pessoa que procura um imunologista porque eu tenho gripe frequente, a minha imunidade é baixa. Aquela pessoa que tem psoríase, então procura o dermatologista. E aí a gente pode ir a tantas quantas especialidades médicas existem. Dor é uma queixa muito frequente, né? Não é só porque a população está envelhecendo, não. As pessoas têm muita dor. E aí, por que eu tenho dor? Será que o problema é só do sistema osteomuscular, articular? Ou será que eu estou dormindo mal? As pessoas não fazem a associação. Meu problema e minha queixa do dia. Será que tem uma associação com a minha quantidade e pode ser qualidade do sono? Então, isso é uma questão importante. Uma outra diferenciação muito, muito pertinente em falar é essa questão. Bom, então, a doutora disse que dificuldade de iniciar o sono 3 vezes por semana por 3 meses é insônia, então eu tenho insônia, me enquadro nisso. Só que aí a gente tem um cruzamento com esse transtorno do ritmo circadiano, desse ritmo das 24 horas, que é o transtorno do atraso de fase. Ou seja, ao invés de eu produzir o hormônio do sono, que é a melatonina, lá, começa a produzir 9 horas da noite, 11 horas eu tenho sono, começo a dormir, 2 horas da manhã tenho um pico, e 6 horas da manhã desaparece melatonina e eu desperto. Isso aí é um ritmo da maioria dos adultos. Mas e aquele indivíduo que a sua melatonina só começa a ser produzida meia-noite? E ele só vai dormir só tem sono 2 horas da manhã. Ele fala, pô, doutor, eu deito toda noite, meia-noite, minha família toda deita meia-noite, mas eu não tenho sono. Eu não durmo. Eu só durmo 2 horas da manhã. Sem insônia. Eu vim aqui para tratar minha insônia. A pessoa já chega com o diagnóstico. E aí, qual é a grande diferença desse indivíduo? Não, 2 horas eu durmo. Se deixar, doutora, se o despertador não tocar, eu durmo até às 10 e acordo super bem e fico muito bem fisicamente e mentalmente durante o meu dia. Eu funciono muito bem. Então, o que esse indivíduo tem? Ele está num fuso diferente. Ele está neste fuso. E isso não é insônia.
E aí isso muda completamente a nossa abordagem terapêutica, né, para esse indivíduo. Então, isso é interessante da gente entender, porque no momento em que eu defino, eu sou vespertino, vai chegando a tarde, aí eu vou ascendendo, eu vou criando, eu funciono, eu trabalho, eu estudo, tudo melhor, à noite tudo melhora. E eu posso dormir mais tarde, eu posso acordar mais tarde. Isso a globalização foi um grande benefício para essas pessoas que são mais vespertinas, porque como tudo funciona hoje 24 horas, como a gente tem 1/5 da população brasileira trabalhando em turno, imagine que 20% da população vai trabalhar no horário que deveria estar indo dormir. Olha a incongruência. Eu estou produzindo hormônio de sono e tenho que estar em alerta porque eu vou começar o meu trabalho. E o contrário, sair do trabalho de manhã é sol, o meu hormônio do alerta, o meu corticoide endógeno está ali funcionando e eu tenho que dormir. Então, isso tudo existe e a gente tem que se deparar com isso tudo para entender e individualizar qual é a melhor conduta para aquele indivíduo. Será que ele pode viver nesse horário sem ser taxado de preguiçoso porque ele levanta ao meio-dia? Né? As pessoas hoje, e tem muito isso, as pessoas têm que respeitar o adolescente, como você falou, é muito sério. A Associação Brasileira do Sono está com um projeto de lei, né? Nós já fomos 2 vezes a Brasília, na tentativa de mudar o início do horário escolar infantil. Como é feito nos Estados Unidos, né, André? Agora, né, no começo desse ano, a Califórnia conseguiu e isso virou lei. Mas isso virou lei porque, então eu quero que meu filho durma mais tarde e acorde mais. Não, não é isso. A gente tem que cercear, tem que acabar com o eletrônico. A gente sabe que a luz das telas, né, essa luz azul, entra pela retina e inibe a melatonina. E aí a luz diz o quê para o nosso sistema, né, cerebral? Diz o seguinte, é dia, acorda, fica acordado, não produz melatonina. É isso que essa luz do celular de noite, com os nossos filhos adolescentes, diz para eles. Então, a gente tem que impedir isso tudo, é lógico, mas esse adolescente, ele precisa, primeiro, de um tempo total de sono maior do que o adulto. Ele precisa de 9, 10 horas de sono. E segundo, a melatonina dele, biologicamente, é produzida tardiamente. Então, como é que eu vou fazer esse adolescente acordar 5:30 da manhã para estar 7 horas em sala de aula? Ele vai cochilar, o rendimento dele vai cair, ele socialmente não está bem, emocionalmente. Aí a gente até extrapola para as questões de transtorno de ansiedade, automutilação, pânico, essas questões todas que a gente vive também com a saúde mental do adolescente. Enfim, enveredamos por esse lado. Mas e o aprendizado, né? E o aprendizado que cai muito, né, André? Uma queixa muito frequente, né? Que é o transtorno do aprendizado, né? Desse menino que ele não entrou no ritmo ainda, ele está acordando ainda. Então ele vai começar a funcionar e ele não rende na escola, entendeu? Às vezes é cobrado muito. E você falou de 2 pontos assim, que eu achei muito interessante, a questão da heterogeneidade. Então, as pessoas respondem, reagem de forma diferente, né? É o fato de não dormir bem. Então, por isso que é difícil. Não existe uma receita de bolo. Né? Então, cada indivíduo responde de uma forma diferente. Por isso que isso tem que ser perguntado e tem sempre que ser investigado. Para qualquer paciente, independente da queixa, o questionamento sobre se ele dorme bem ou não, como é que é o sono desse indivíduo, isso já eu acho que é indiscutível. Mas a gente sabe que a realidade não é essa. As pessoas ainda ignoram muito a questão da relação do sono com essas outras doenças. E a questão da cronobiologia, que é fundamental, porque as pessoas confundem muito também. Para você explicar para a gente, a questão tem os dormidores, né? Você falou do vespertino, né? Tem aquele que vai render mais no final do dia, o matutino que rende mais no início do dia, e você tem pessoas também que nós tratamos a regra, né? Que normalmente a gente fala que o ideal, né? Que as pessoas perguntam no consultório, doutor, quanto que é a quantidade de sono ideal para mim? Então, entre 7 e 8 horas de sono por dia, mas isso tem mudado muito nos dias atuais, isso tem caído, né, André?
Eu não sei, talvez uma tendência que isso caia. Mas existem aqueles dormidores longos e os dormidores curtos, né? São as pessoas que precisam de uma quantidade maior de sono, né, para se restaurar, para que aquele sono que ele seja realmente reparador, e tem pessoas que dormem pouco, né? E isso não é insônia, que isso é muito comum também. A pessoa chega no consultório, não, doutor, eu tenho insônia. Eu não durmo, eu durmo 4 horas por dia. Mas e aí, como é que é o seu dia? Isso tem algum impacto na vida? Não, não tem impacto. Isso não é insônia. Ele é um dormidor curto, não é isso? É isso, Adriano. É como se a gente visse assim, aquela curva, chamada curva de Gauss, que a gente está nas duas extremidades, né? 5% da população é dormidor longo, precisa de 9 horas ou mais, e 5% da população é dormidor curto, precisa de menos do que 6 horas de sono, 6 horas ou menos. A questão é que, muitas vezes, dizer que eu preciso de mais horas de sono, sem a gente investigar a qualidade desse sono, faz muita diferença. Então, você fala assim, não, olha, se eu ficar 10 horas, aí eu durmo bem. Quer dizer, será que o cérebro não está tentando recuperar, e com 10 horas eu consigo pelo menos 6 horas de qualidade de sono adequada para um dia bom? Então, muitas vezes, é importante investigar esse sono, viu, Adriana? Às vezes, a gente na história, eu sou um pouco sobrepeso, eu sou um pouco sedentário, eu sou sedentário, não faço atividade física, a memória não anda muito bem, nossa, eu estou irritado durante o dia, eu tenho mais infecção, minha mulher saiu do quarto porque eu estou roncando, enfim, queixas que a gente vai conversando nessa anamnese, nessa história com o nosso paciente, vai construindo uma possibilidade de eu ter algum problema nesse sono. Será que esse sono é de qualidade? Não, eu me mexo muito, eu acordo todo suado, ou eu acordo com o coração disparado, né? Ou eu caio da cama. Enfim, são tantas as manifestações durante esse tempo de sono que a gente não pode depor contra ou a favor, né? Aquela história, né? O roncador não pode dizer se ronca ou se não ronca, ele está dormindo. Ele tem que aceitar. E agora, com esses smartphones, as pessoas estão chegando Pronto, pegou todo mundo. Porque os parceiros gravam ou filmam, né? E aí, são tecnologias que realmente vêm para ajudar, né? Às vezes até distúrbios de movimento, crises, coisas até neurológicas, né? Mais sérias, e que o vídeo nos ajuda muito no diagnóstico, né? Então, às vezes... Dicas, assim, dicas comportamentais, né? Assim, higiene do sono. Porque são dicas assim, básicas, pequenas, mas que se a pessoa seguir, você falou logo no início, ter uma rotina, né? E seguir pequenas dicas de higiene do sono, ela pode obter uma qualidade melhor do sono, sem necessariamente ter que ser medicada, né? Que a pessoa chega numa ansiedade muito grande de ter que usar remédio, né? A questão já quer ser medicada de alguma forma. E aí você, como é que essas dicas, o que você normalmente orienta para os pacientes? Aquela dica básica, né? Então, eu costumo dizer que quando a gente podia viajar, né, viajar para o oeste é mais fácil do que viajar para o leste. Por quê? Porque é mais fácil a gente dormir mais tarde, né? Eu estou aqui... sextou, não tem essa história do sextou, então eu vou sair, aí eu vou sair com os amigos, a gente consegue dormir mais tarde. Então, às vezes é difícil manter esse horário regular de dormir, mas se eu mantiver o horário regular de acordar, isso é uma dica muito legal. Por quê? O que faz a gente dormir? Pressão de sono, tempo acordado. Então, se eu acumulo vigília e acumulo 16 horas de vigília, eu provavelmente terei mais chance de ter sono naquele horário específico. Então, é isso que eu costumo pedir. Olha, no final de semana eu costumo sair um pouquinho, costumo dormir um pouco mais tarde, ok. Mas não levante meio-dia. Ou aquele cochilo de tarde. Essa cochilada longa, né? E não é depois de 3 horas da tarde, principalmente no finalzinho da tarde, né?
e que não é hábito, porque tudo bem, não, eu tenho esse hábito de cochilar depois do almoço, tudo bem, então cochile, mas se não tem o hábito, não o faça, porque imagine que no domingo eu acordei um pouco mais tarde, 2 horas da tarde eu tirei um cochilo, acordei às 4, chega domingo à noite, aí as pessoas que têm mais ansiedade, que não são poucas, ou que têm uma responsabilidade excessiva, domingo à noite, o que a gente começa a pensar? Bom, amanhã é segunda. Amanhã eu tenho a minha semana pela frente, os meus compromissos, os meus projetos, as minhas metas. Então, é mais uma tensão para não relaxar e não conseguir dormir. E se eu ainda tiver cochilado e acordado muito tarde, aí é que eu não vou dormir. Como é que eu começo a segunda-feira? Devendo, cansado, irritado. Então, é tudo de ruim começar uma semana dessa maneira. Então, uma das dicas é essa: acordar no mesmo horário, não cochilar durante a tarde, tomar sol. O sol é um sincronizador. Sol à tardinha é interessante para os idosos e para as pessoas que tendem a ter sono muito cedo, 8 horas da noite, 9 horas. Cochilo ali no Jornal Nacional, estou cochilando. Eu tenho esse sono, o solzinho à tarde é bem-vindo. Para as pessoas que têm insônia, que têm mais dificuldade em pegar no sono, é o contrário. O sol da manhã é bem-vindo e o da tarde não. Quando sair do trabalho, né, no verão, a gente tem o nosso verão, é país tropical, coloque óculos escuro mesmo para não inibir a produção do nosso hormônio. Exercício físico, né, Adriano? Também teve uma publicação recente agora de 68 mil pessoas nos Estados Unidos. A curva de atividade física, ela vinha assim, ó, vinha assim, ela fez isso. A queda foi mais de 50% da população em se exercitar de alguma maneira. Logicamente, confinamento é o grande fator disso. E isso é extremamente importante, né, André? E a atividade física é muito importante para nós, é muito importante para o sono. Tentar não fazer 3 horas antes de dormir, né? Pode fazer de manhã, pode fazer à tarde. Veja o seu hábito também, o que seu corpo gosta e prefere. Só evitar próximo à hora de dormir. As cafeínas, né? Os cafeinados também é uma outra questão. O brasileiro adora um cafezinho. O café das 5, 6 horas da tarde, para muitos, é um grande problema. Quem não tem insônia pode fazer exercício 10 horas da noite, tomar uma xícara de café, ter uma DR, brigar com o marido, com a esposa, e do outro lado e dorme. Mas quem tem insônia, Adriano... Isso é fundamental. O último café tem que ser o depois do almoço. Se eu tenho algum hábito de tomar alguma coisa quente, toma um chá sem cafeína lá às 5 horas da tarde, ok. Mas a cafeína pode excitar, sim. 6 horas antes de dormir, ela tem efeito na hora de dormir. E isso pode ser um prejuízo para aquele indivíduo. Por quê? Tudo isso a gente está tentando não fazer remédio. Todas essas dicas de hábitos é para que a gente evite a prescrição. É lógico que também é importante falar aqui que a insônia pura, né, o transtorno da insônia puro, é minoria. Aí a gente tem que avaliar e investigar as comorbidades, ou seja, essa insônia está associada a quê? Então, se eu tenho depressão, se eu tenho dor, se eu abuso, eu tomo muito remédio, sou hipertenso, diabético, tomo muito remédio que interfere no sono, a gente sabe que essa condição aqui piora a insônia e a insônia piora essa condição. Então, isso é comorbidade. E a gente vai procurar e vai achar nos pacientes com insônia essa comorbidade. E agora, nessa época de pandemia, na saúde mental, certamente acharemos medos, né? Às vezes, pavores, pessoas descompensadas mesmo, luto. Né? Daqui a pouco a gente vai ter que começar a discutir luto mesmo, porque medo de morrer, medo da minha família morrer, ou alguém efetivamente próximo que entrou, que teve luto. Os profissionais de saúde vão também entrar em colapso físico e mental, porque a demanda é enorme, a população, os profissionais são
poucos para a demanda, muitos deles adoecem ou estão em quarentena, então estão afastados. Então, eles estão trabalhando demais, né? As pessoas, os médicos, enfermeiros, enfim, que estão ali no front, estão Em trabalhando turno, né? Muitas vezes em turno, né? e muitas vezes dormindo mal. Aí a imunidade cai, porque é uma outra questão, as funções do sono, né? Uma das funções do sono é o sistema imune. Então, a nossa imunidade só funciona se a gente dorme bem, se a gente tem uma quantidade de sono profundo adequada. Se eu não durmo bem, a minha imunidade cai. Eu ia até falar desse assunto, mas antes até a questão da alimentação também, que as pessoas não valorizam, né? O paciente com insônia, às vezes ele não pode se alimentar de forma pesada, né? Comer muito, né? Que é comum, ele tem que fazer uma alimentação mais leve, ele pode ter refluxo, isso acaba prejudicando. Seguir essas orientações de higiene do sono são extremamente assim, importantes, né? Elas podem ter um impacto significativo, né? Na queixa do paciente e muitas vezes não são seguidas e não são valorizadas. Então, como você falou de imunidade, acho que aí está dentro do que está acontecendo hoje, né? E olha como é que uma coisa acaba puxando a outra, né, André? Nós vivemos um momento de pandemia, de estresse, de pânico. As pessoas realmente, a saúde física e mental das pessoas fatalmente vão sofrer. Hoje e amanhã, e a gente sabe lá até quando que essas pessoas, e a consequência disso, a gente não tem nem dimensão. O fato é que o sono é extremamente importante para o nosso sistema imunológico. Tem até um trabalho, né, da Universidade da Califórnia que mostra, né, que aqueles que privaram o sono, aquelas pessoas que não dormiram adequadamente, elas têm 4 a 5 vezes mais chances de ficar gripadas. Imagina nesse momento agora, que você vive o confinamento, isolamento, uma piora do seu sono e das comorbidades, e, consequentemente, a sua imunidade vai estar afetada, onde você mais precisaria, nesse momento, de ter uma imunidade adequada, entendeu? Competente. Então, a gente sabe que aquelas células de defesa do nosso organismo, elas diminuem nos pacientes que dormem menos, não é isso? Aquelas células lá que nós temos no organismo, que são as células anti-inflamatórias, diminuem, e as pró-inflamatórias aumentam. Aí eu acho que você poderia falar um pouquinho mais disso. Por isso, olha só como é a importância do sono nesse momento, André. Então, a pessoa está acompanhando essa live aqui, dela saber o quanto ela é importante que ela durma bem. É lógico que não é só, bom, eu durmo bem, então eu não vou pegar Covid. Não é isso que a gente está dizendo, né? A gente tem um patógeno muito virulento, muito contagioso, muito fácil de ser contaminado. Então, as medidas todas, que são mais do que difundidas, todos nós sabemos as medidas que a gente tem que tomar para evitar a contaminação, isso é um fato. Outro fato é o hospedeiro, quer dizer, nós, seres humanos, quando estivermos em contato e se eventualmente entrarmos em contato com o vírus, se eu tenho um sistema imunológico competente, funcionante, é lógico que esta doença passará, se manifestará de uma maneira mais tênue do que as pessoas que não têm esse sistema imunológico. Por exemplo, por que obeso é um fator de risco importante? Por que idoso é um fator de risco importante? Por que diabetes é um fator de risco importante? As pessoas falam, não, eu sou do grupo de risco para Covid. Por quê? Porque exatamente esse sistema inflamatório ele está desajustado. As citocinas, que são essas proteínas relacionadas ao sistema imunológico, ao sistema de defesa, também a cascata também está comprometida. Então, fica na mesma situação o insone, ou esse indivíduo que dorme mal, esse indivíduo que é apneico. Né? A gente não falou de apneia do sono, eu estou falando de um problema, né, que é a parada da respiração enquanto a gente dorme, é um problema que afeta 30% dos brasileiros. Então, 1/3 dos brasileiros para de respirar enquanto dorme. E qual é o fator de risco para a apneia do sono? O mesmo da Covid.
Exato. Obesidade, hipertensão, diabetes, né, idade, são os mesmos fatores. Então, imagine se eu associo problemas, né? Eu sou hipertenso, eu sou obeso, eu tenho apneia do sono, eu durmo mal e eu tenho mais possibilidade, mais propensão de pegar uma infecção e de ter um desfecho mais grave e mais sério dessa infecção. Então, eu arriscaria dizer que é uma boa estratégia também, nesse momento de isolamento, a gente pensar e tentar dormir melhor para passarmos ilesos por essa pandemia. Perfeito, André. Vamos assim, nós já temos aqui algumas perguntas e as pessoas ficaram com a gente aí. Mesmo que a gente não tenha interagido, né? Normalmente as pessoas vão saindo, elas, é legal e a sua presença aqui é uma honra muito grande estar falando com você. E já chegaram aqui algumas perguntas. Tem a Gabi perguntando, falando que ela tem apneia, se tem algum aparelho na farmácia, né, que ela possa comprar, que as pessoas vendem essa ideia, né, de que a apneia do sono, às vezes afastador nasal. E não é isso, né, André? Que nós sabemos que existem tratamentos, sim, para apneia, mas a gente precisa quantificar isso, precisa fazer uma polissonografia, não é isso, doutora? Então, Gabi, né? Gabi? É. Gabi, a apneia do sono, o diagnóstico é com a polissonografia, né? A gente pode testemunhar, uma pessoa que durma ao seu lado pode falar, não, eu estou vendo que ela está parando de respirar. Mas eu tenho que quantificar quantas vezes você para, qual é o tamanho, quanto tempo é uma parada sua. Mais até do que o índice, tantas vezes por hora, é a queda de oxigênio que você tem durante cada evento. Isso é que gera um estresse no nosso corpo, isso é que gera uma descarga de adrenalina, isso é que gera hipertensão. Então, primeiro a gente tem que definir aonde você está. Você tem uma condição leve ou você tem uma condição grave? Temos que avaliar também a sua anatomia, quer dizer, o seu queixo é pequeno, o seu queixo é para trás, o seu pescoço é curto, a sua circunferência do pescoço é grande, você está fora do seu peso. Quer dizer, isso tudo faz muita diferença na indicação de tratamento. Eu tenho uma hipertrofia de amígdala. Isso é muito importante porque antigamente toda a apneia era igual à cirurgia. E hoje a cirurgia é exceção, principalmente nos adultos. Nas crianças é o contrário. Mas nos adultos, a cirurgia é exceção. Mas eu tenho essa exceção que pode se beneficiar da cirurgia. Então, nem 8, nem 80, mas é uma possibilidade. E aí a gente tem o padrão ouro do tratamento, que é aquela máscara de CPAP, que é uma máscara que pega um compressor e gera um fluxo de ar no indivíduo. É importante falar agora desse CPAP na pandemia, Adriano, porque muitas pessoas que usam CPAP estão deixando de usar a máscara com medo. Então, o que a gente tem que dizer? Ele precisa continuar tratando e usando a sua máscara, entretanto, que ele passe a dormir sozinho. Porque a máscara, aquele aerosol da exalação da máscara, se ele estiver contaminado, ele contamina o ambiente, contamina móveis e pode contaminar as pessoas à sua volta. Então, a ideia é use, higienize tudo e durma sozinho. Perfeito. O Ricardo fez uma pergunta aqui, que acredito que a gente já tem respondido, e o Vinícius também pergunta, ele gostaria de saber uma relação, e a gente falou um pouco disso, dos 3 pilares, insônia, álcool e ganho de peso. E as pessoas têm consumido mais álcool nesse período, André. E aí, álcool, as pessoas acham que porque é aquela falsa impressão, né, que a pessoa acha que ela bebe, ela vai ter aquela sensação de que ela dormiu melhor, mas a gente sabe que a pessoa que ela está sob efeito do álcool, o sono é fragmentado e ela tem uma tendência maior de roncar, né? E se ela tem apneia, a apneia piora, enfim. Mas essa relação insônia, ganho de peso e o álcool. Então, o álcool é um depressor do sistema nervoso central. Então, muitas pessoas realmente utilizam para essa promoção do sono, para ajudar ali na indução, porque ele dá essa embotada, essa relaxada, mas ele altera a arquitetura do sono. Então, é uma falsa ideia de sono melhor. Eu durmo mais superficial, eu tenho menos sono REM,
então eu acordo mais cansado. Muitas vezes a ressaca que a gente acha que é do álcool quando a gente acorda é do sono ruim. Da noite mal dormida. Da noite mal dormida. E como o álcool, como você falou, relaxa a musculatura dessa região aqui, se eu faço ingesta alcoólica ou se eu uso tranquilizante, né, os benzodiazepínicos, ele também vai relaxar da mesma maneira e eu vou agravar, eu vou ter uma apneia maior, mais frequente e mais grave. E, logicamente, o peso tem uma correlação direta. Aumento de peso piora a apneia, piorar a apneia aumenta a chance de ganho de peso. Perfeito. E o Luciano pergunta também se pesadelo ele tem algum tratamento assim, medicamentoso. Isso é até uma pergunta comum, né? A pessoa chega assim, eu tenho pesadelo, como é que eu faço? Todos nós já tivemos ou teremos, né, um sonho de conteúdo negativo, que é o pesadelo. Todos nós. Quando que isso passa a ser transtorno de sono REM? Porque a maioria dos pesadelos acontece nesse estágio de sono, que é onde eu tenho essa atividade do sonho, atividade onírica. O que eu perdi a linha aqui? Então, questão do pesadelo. Não, então... Porque, assim, as pessoas esporadicamente vão ter pesadelo. E em um determinado momento, quando aquilo é muito frequente, né, que o pesadelo ele se torna... Exato. Lembrei. Então, se isso se torna muito frequente... Obrigada, Adriana. Se isso se torna muito frequente, eu passo a ter transtorno. Aí a gente tem que pensar em tratar. A gente tem duas formas de tratamento, não medicamentosa e medicamentosa. A não medicamentosa passa por terapia. Primeiro, avaliar se existe um trauma, algum estresse, né? Porque é muito comum, pós-trauma, um trauma que a gente, às vezes, até um assalto que eu sofri, né? Um abuso na infância, enfim, isso vira à tona. Então, tratar não farmacologicamente isso. E existem terapias para mudar o pesadelo, para você conseguir mudar o seu sonho, virar um sonho lúcido e você conseguir direcionar o desfecho desse sonho. Então, existem terapias para isso. E existem medicações. Medicações que vão agir no receptor alfa ali, que pode diminuir a chance de pesadelo, e medicações que vão diminuir a quantidade de sono REM, que é o momento que você tem o pesadelo. Então, se a frequência está alta, aí sim é transtorno. Perfeito. O Elcinho perguntou aqui também com relação ao trabalho de turno, né, o impacto disso na saúde das pessoas. A gente sabe, e foi comentado aqui, que realmente isso impacta, né, na saúde e essa desorganização, né, André? E para essas pessoas que depois elas querem voltar a uma vida normal, não é fácil, né? A gente que trabalha com medicina do sono, fazer essa readequação, né, da pessoa, inserir ela nos horários normais de sono. Isso é um trabalho intenso, né? Que tem que ser acompanhado muitas vezes com outros terapeutas, né? Para poder ajudar. A Alissa fala que tem um filho, né, de 20 anos e aquela questão do atraso de fase, que está trocando o dia pela noite. Muitos jovens têm feito isso. Eu acho que aí você orientou muito bem, estipular sempre um horário para acordar, evitar esses eletrônicos. Eu sei que é difícil, né? Esse é um problema, né, da adolescência. A minha dica para os adolescentes, para a família, né, para que a família passe melhor por esse momento olha, não precisa acordar 8 horas da manhã, mas vamos almoçar todos juntos? Então, no máximo às 11, que aí você acorda, você faz uma refeição com a sua família, você tem a tarde inteira para estudar, janta com a sua família, e aí você estende um pouco à noite, ok. Mas aí vamos chegar no meio termo. E trabalho em turno é o maior desafio para o especialista. Esse é um grande desafio, é muito difícil. Um grande desafio, porque desregula todo o seu ritmo biológico. E aí, para você sincronizar novamente, é difícil. Aqui a Alessandra fala dos sonhos, né, que ela tem sonhado muito e acorda. Às vezes ela acorda, o sono dela não é de qualidade. E ela sonha muito, às vezes até fala para os pacientes, se ele está sonhando, ele está entrando em sono REM, isso é um bom sinal, não é um mau sinal, não é isso, doutora André? Assim, sonhar, né? A questão é que, normalmente, a gente não precisa lembrar do sonho, e muitas pessoas falam, eu não sonho, né? Então, entender que a gente sonha e que a gente sonha até mais do que 4 a 6 vezes numa noite, porque a gente entra nesse ciclo
de 4 a 6 vezes na noite. Por que a gente não lembra do sonho? Porque a gente não desperta logo após essa fase de sono que torna cortical aquela atividade onírica, e aí a gente lembra do que a gente estava inconscientemente pensando. O último sonho, às vezes, é mais fácil, porque a gente entra em REM, o despertador toca, estava sonhando com isso, aquilo, outro. O que está acontecendo agora, nessa pandemia, é que a gente está com sono espalhado. Então, o sono tende a superficializar mais entre os estágios de sono, né? Então, no momento em que superficializa e eu desperto, eu acabo lembrando mais do sonho. E o conteúdo ruim, logicamente, é porque a gente traz o que acontece durante o dia. A gente está em pânico, a gente só tem notícia ruim, a gente só tem grande preocupação, é uma espiral do medo, né? Uma espiral negativa de ansiedade. E aí a gente leva isso para a cama, não tem a menor dúvida. O Bruno fez uma pergunta se dormir após o sono se dormir após o almoço, isso é prejudicial. A gente já até comentou aqui, não é prejudicial. Se isso for uma rotina, isso não pode ser feito de forma episódica. Isso pode acabar, ainda mais se essa pessoa tem algum transtorno do sono, insônia. Mas se é uma rotina, não tem problema nenhum. E aí, se ele não tem problema do sono, aí que não vai ter problema nenhum mesmo. O ronco, né, voltando a falar, que é realmente um dos vilões aí do sono, a gente sabe disso. E não é o ronco, né, só, André. Né, as pessoas às vezes se preocupam muito com o ronco, mas a questão está muito maior do que isso. A gente tem que investigar mesmo as apneias, porque tem os roncos primários, né? Tem as pessoas que só roncam e que não têm apneia. E a gente vê isso muito bem quando ela faz o exame, né, após a sonografia, a gente consegue fazer essa diferenciação, que a preocupação nossa é realmente a apneia. O ronco incomoda. E agora eu queria fazer uma propaganda aqui da fonoaudiologia do sono, viu, Adriano? A Associação Brasileira do Sono tem uma multidisciplinaridade, a gente tem muitos profissionais envolvidos com o sono, não somos só médicos, e a fonoaudiologia está se desenvolvendo muito, replicando muitas publicações de reposicionamento da língua, da boca, da mandíbula, ajudando muito no ronco e na apneia. E a outra questão também para os próprios fonoaudiólogos que têm um interesse em se especializar, psicólogos, fisioterapeutas, dentistas, técnicos na polissonografia, por exemplo. A gente tem certificação para tudo isso na Associação Brasileira de Sono, e é um campo assim, não só intrigante, estimulante, como bem vasto para diagnóstico. Então, busquem lá o site, que eu acho que muita gente pode virar um profissional de sono depois dessa live aqui. Poxa, bacana. André, nosso tempo está acabando, passa muito rápido, né? Quando o assunto é interessante, voa. E o Fernando pergunta assim, a nossa opinião sobre o canabidiol e insônia, como é que tem sido a sua experiência no consultório? Você já tem alguns pacientes, lógico que tem, como é que é a sua experiência aí nesses casos? Não, eu não tenho muita experiência, eu tenho 2 pacientes só fazendo. Não tem nenhum consenso, nem guideline americano, nem guideline europeu entra no tratamento da insônia. Os próprios trabalhos, no próprio congresso, quando a gente tem a publicação, a gente fica frustrado, sabe? Porque ou o N é pequeno, ou não tem o grupo controle, não tem consistência, né? O desfecho não é positivo. Então, não é uma indicação precisa ainda tratar insônia com canabidiol. Perfeito. E eu acho que para a gente encerrar aqui, vou encerrar com a pergunta da dona Alda, que tem 69 anos e acaba fazendo o que a gente sabe, uso abusivo de benzodiazepínico. Hoje ela toma 3 medicamentos, inclusive o Dormonide, né? É o que a gente contraindica muito, né, André? Os médicos que trabalham, né, com medicina do sono, a gente sempre bate muito nesse ponto, no uso abusivo, nos benzodiazepínicos. Existem tratamentos específicos, isso não vai trazer nunca sono de qualidade, mas é uma tendência, né, André? Você vê que os próprios médicos, os profissionais da saúde, a gente nos nossos
nossos encontros, nas nossas conversas, palestras, reuniões, a gente insiste muito, né, nessa questão, né? Adriano, o que eu tenho para dizer para ela é o seguinte: benzodiazepínico, tranquilizante, não é remédio de uso contínuo. Ponto. Então, ele tem a sua indicação. O fato de usar continuamente vai gerar dependência, vai gerar tolerância, ela vai precisar de doses cada vez maiores para ter um bom efeito e pode alterar cognitivamente, pode alterar a memória. Então, precisa desmamar, procure ajuda, procure lá o doutor Adriano, se você é aí de Juiz de Fora, porque a certeza é que a gente precisa descontinuar essa medicação. Perfeito. Doutora Andréia, teve uma paciente, a Joyce, que perguntou, né, porque que alguns pacientes têm epilepsia durante o sono, e a gente sabe, né, que às vezes o sono é um fator, né, que realmente existe aquela... É mais frequente durante o sono. Durante o sono, ele é um fator desencadeante, né? E que bom então, que assim, porque existem aquelas epilepsias específicas assim, do sono, foi muito bem lembrado. Né, o Marcelo fala da tendência de ter insônia no final do sono, é isso que a gente falou. São tipos diferentes, né, no começo da live, né? É aquela insônia inicial de manutenção das pessoas que despertam precocemente. André, eu vou encerrando aqui com muita tristeza. Eu queria ficar falando aqui a noite toda com você, aprendendo sempre com você muito. É um prazer estar falando aqui mais uma vez com você. Eu tenho certeza que as pessoas ganharam muito nessa 1 hora que a gente teve aqui de bate-papo. É só assim, né, nesse momento de distanciamento que a gente fica mais próximo, né? Queria estar falando muito mais com você. Foi um prazer imenso. Fica com Deus, muita saúde. Muita paz nesse momento difícil aí que a gente sabe que o Rio de Janeiro tem vivido. Espero que vocês fiquem bem. Muito obrigado a todos que participaram da live com a gente aqui. Eu que agradeço, fiquem em segurança e com saúde. Muito obrigada pelo convite, Adriano. Obrigado, André. Um beijão para você. Tchau.